Glória a Deus, aleluia. As nossas já se foram, né, irmãos? Vamos à palavra do Senhor para a meditação da igreja que se encontra em Salmos 37, verso 1. Glória a Deus, aleluia. Salmos 37, verso 1. Glória a Deus, aleluia. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo que ele fará, e ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como a meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desgarrados, mas aqueles que esperam o Senhor herdarão a terra. Amém, irmãos? Vamos orar, né, para receber o servo do Senhor, né, que vai trazer a santa palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus, meu Pai querido, meu Pai amado, usa grandemente seu servo, meu Pai, como um instrumento das tuas mãos. Ô Senhor, abençoa grandemente a vida do seu filho, da grande vitória. Usa ele, meu Pai, fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. A bênção chegou, Jesus está aqui, com o seu poder eu vou me redimir. O anjo de Deus aqui se acampou, na nossa casa a bênção chegou, nessa igreja a bênção chegou. Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Deus mandou a cura divina, Ele livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Palmas, 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 bate palmas para Jesus. Bate palmas, 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 Ele é a nossa luz. Bate palmas, 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 bate palmas sem cessar. Jesus Cristo está batendo no coração, Ele quer entrar. Jesus Cristo está batendo no coração, Ele quer entrar. Jesus convida para com Ele viajar. É uma viagem que eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Viagem longa, é muito longa,
tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Glória a Deus, aleluia, sim, Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. O negócio caiu, não vai dar pra eu pôr ele, não. Aqui, ó. Coloca assim. Aleluia. Ligado. Tá ligado. Tá bom? Para que isso eu te
Caminhava Cristo, o povo forte do Senhor, a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, no lamento só, talvez Deus se lembre do vestido de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia! Glória. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, no lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Agradecemos. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Israel. Glória não é teu lugar. Na verdade, não é mesmo. Parece que era minha esposa, mas ela mandou uma frase lá para os árabes, tiraram ela, cortaram ela, eliminaram ela da comunicação da rede pública. Eles são inimigos extremos de Israel. E nós somos servos de Deus, temos um testemunho revelado de Deus sobre a sua obra, sobre a propriedade de Deus, Israel. É uma realidade isso. Essas irmãs falam muito, que maravilha. A gente vai para casa comentando, isso é bom, né? É assim que serve a Deus, porque nós somos exigentes. Eu tenho um objeto, uma roupa, se já pequenininho, forte, se já não quer, né? E para louvar a Deus, não é? Precisa que seja bem, para que outra aqui Ele nos prepare de uma maneira toda especial. Senhor da glória. Eles são inspirados, são dignos de salvação, não é? Aleluia, Jesus. Às vezes eu fico pensando, e acho que os irmãos também já pensaram. Você vai no ônibus, quando breve, você vai para frente, brutalmente. O carro
Como é que Josué orou e o universo pregou a seca? Era um momento para que os montes entrassem uns com os outros. E tornasse capaz, imagina o mundo. Agora nós sabemos que não foi o sol que parou. Agora já sabemos, está novo. No passado ninguém sabia que o sol era parado. Parecia que era o sol que parou. Quando a Bíblia foi escrita, eles pensavam que o sol parava. Mas agora nós vimos que não foi o sol que parou. O que parou foi a rotação e a translação da Terra. Mais de 10 mil quilômetros por hora em rotação e translação em torno do Sol. E de repente Josué ora e o mundo, naquela velocidade, a gente não observa a velocidade do mundo, da Terra, porque ela é muito grande. Não dá para ver, mas ela tem rotação e translação cerca de 10 mil quilômetros por hora. É uma coisa veloz. Agora Josué, irmão, ora e a terra breca a seca. O sol para de governar imediatamente. E sabe quantas horas duraram? A terra, o sol, a terra parada, sem a rotação e translação, 23 horas e 20 minutos, quase 24 horas. Quase 24 horas a terra parou no tempo de Josué. E não houve nenhuma diferença, a não ser a diferença do horário. Ou seja, a falta do horário. Naquela época que Josué orou, o mundo está faltando 24 horas, 23 horas e 20 minutos. Mais 10 graus na oração de Isaías, na época de Ezequias. Então o mundo falta 24 horas. Foi constatado pelos astronautas quando eles colocaram o computador daqui para trás, para ver o mundo lá atrás. Chegou um momento que não teve jeito. Aí tem um servo de Deus. Ele disse: eu orei, o sol parou. Eu li na Bíblia que o sol, Josué orou e o sol parou. Como nós sabemos, não foi o sol que parou, foi a terra que parou. O sol parou de governar, porque o sol não anda, e a terra faz isso. Sabe, irmão? Não? Interessante, não é? Está escrito assim, mas depois tem uma coisa na Bíblia, na época, escrita no modo de compreender, que a gente só vai descobrir depois que começa a desenvolver novas culturas, assim por diante, você vai passar a compreender o assunto mais clássico da palavra. Então, ali foi uma milagre primeira, não é? Glória! Isaías, o relógio de sol, que ele ia controlando a sombra, e o sol ali é fácil, assim, né? Mas voltar assim, até uma folha, a folhinha precisava voltar, ligar no mesmo local, tinha caído, voltou tudo o contrário. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia! É o Deus da Glória a Deus! misericórdia dele, o Senhor da glória. Então, vamos meditar nesta tua palavra, como sempre. Nós tivemos um comentário também sobre a mulher do Espírito Santo. Se lembra? Aleluia! E é bom, irmãos, quando a mensagem ela traz direto, a gente não grava tudo, mas o ponto X da pregação é bom que nós nos seguremos, nos andemos, porque quem guarda sempre tem. Quem guarda sempre tem. Exatamente. E tem para que seja sempre servido por aquilo que tem. Deus nos dá para isto. Aleluia, E a palavra Jesus. ela é assim, dessa maneira. Glória a Deus. Muito linda. A palavra de Deus. Nós estamos num tempo muito
sempre falando isso, que é importante, nós estamos vivendo mais rico que esse Adam, em todo homem, em todo tempo, servir a Deus. Essa época agora que estamos é uma época mais rica de servir a Deus. Aleluia! Ela é rica porque Deus nos prepara, Ele nos prepara, Ele nos enche da sua graça. E não é com sacrifício assim, religiosos, que supostamente falando, não. É você crendo e Deus investindo. Aleluia, Jesus. Isso fica fácil para que sirvamos a Ele de uma maneira toda especial. Eu vou louvar a Deus aqui com a minha esposa, louvar a minha. Glória a Deus. E gravamos. Daqui a pouco ele está nessa boa palavra. Aleluia, Jesus. Glória! Amado Deus. Glória a Deus. Vamos louvar a menino conhecido de todos. Tem na paz de São Cruz, tem. Aí todos os irmãos e irmãs podem, praticamente todos podem ajudar, não é? O hino. Eu cumprimento a amada igreja do Santa Paz.
Amém. Glória a Deus. Igreja, porque a gente vai fazer uma breve oração pelos que são doentes. Aleluia, Orar Jesus. também pela nossa família, né? Glória a Deus. A família. E muitos ainda não servem a Deus, né? Nós estamos dando esse privilégio de estar na presença do Senhor. E aqueles que estão longe, e aqueles que se afastaram. A gente dói o nosso, eu mesmo, o coração dói, né? Porque a gente fica tão triste, o mundo aí tão maligno, tão É verdade, Jesus. situação tão difícil, e ver as pessoas saindo da presença do Senhor. Então a igreja é de meu coração. Vamos orar pela nação, orar pela nação, orar por todos, né? Glória a Deus. O Senhor disse que é para orar por todos os homens da terra. E nós estamos vivendo uma situação tão difícil na terra, é tanta aflição, e nós não sabemos, devemos parar de orar por todos. Senhor, nosso Deus, em Cristo Jesus, para se apresente com amor, com alegria. Deus ama pessoas de coração alegre. Os servos de Deus, eles são assim, eles se alegram no momento que o verdade. Aleluia, Jesus. Porque é digno, ele se sente feliz, né? Deus nos tem digno de colocar-nos como administradores das suas mordomias, suas coisas santas. Então, apresente a Deus e a vossa oferta e apresente a ação de graças e a Deus meditar na palavra. Reunimos então. Senhor Deus, Pai poderoso, em Cristo Jesus, que nós temos ação de graças, Senhor. A fidelidade infinita, misericórdia, glória, e toda em cada vida. Amém. E graças ao Senhor nosso Deus. E como de sempre, temos relotes da noiva da adoração. Viver, parece que está aqui. E alguém, ele possa cuidar pela fé. Não é isto? Deus trabalha de coração disponível. É uma realidade. Deus trabalha em coração disponível. Ajudar a fundação, pega os votos, vai recebendo a vitória. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia e bendito é o nome dele. Glória a Deus. Está com a irmã. Isso, pela fé em Cristo, no Senhor da glória. É Ele que nos abençoa. Eu quero dizer que é Ele que nos abençoa. É Ele que nos abençoou. Amém, Jesus. Ele nos abençoou.
a Deus. Então, a gente medita nas maravilhas de Deus e a gente se segura. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque, não sei se os irmãos sabem, mas os muros de Jericó, está passando os relotes, pega aí, se que Deus preparar, você vai ajudando. Porque Deus sempre ajuda primeiro. Senão como você ajudará ele, não é? Sempre foi assim. Em tudo, ele nos ajuda primeiro. Está escrito bem assim. No livro de Efésios, versículo 3, a palavra diz que o Senhor nos abençoa em tudo. Em todas as bênçãos espirituais, lugares celestiais em Cristo. Aleluia! Nos abençoou. Aleluia. Deus vai nos dizer assim, ó. Depois da luta vem a vitória, não é assim que nós usamos dizer? Só que a vitória vem antes da luta. Glória a Deus, aleluia. Biblicamente falando, a vitória vem antes. Sabe por que a vitória vem antes da luta? Porque em Cristo nós somos mais vencedor. E quem luta por nós não perde batalha. Ele é suficiente, ele é especializado em derrubar gigantes. Então a luta somente para o aperfeiçoamento da fé. E a vitória vem antes Da luta. Vem antes Da luta. da luta. Biblicamente falando, todo o texto da Bíblia, Jesus ele não é aventureiro. Ele é realmente especializado em tudo. Muito bem. A gente fica muito alegre com Cristo, com a obra que ele faz, com os exemplos bíblicos, não é? Os muros de Jericó é mais ou menos mais alto que essa igreja. Sabia? Os muros de Jericó dava para se fazer morada em cima. E Raabe morava lá em cima dos muros, dava para fazer casa que era enorme. E a altura enorme. E aqueles muros, se aqueles muros caíssem de lado, a situação ficava mesmo que estava. Os soldados não invadiriam a cidade. Sabe o que Deus fez? Quem sabe? Sepultou, derrubou para baixo, não para o lado. Sepultou os muros, a terra abriu, os muros desceram e Deus aplanou a terra. Foi terra plana. Foi uma bênção que o Senhor sempre deu assim as bênçãos para nós, e é bom você meditar que estamos em segurança máxima em Cristo Jesus. Bom, já vamos meditar. Se não se lembra que nós tivemos um comentário sobre as 3 etapas da graça, foi uma pregação mais abreviada. Se lembra? Foi uma outra sobre o ministério que houve a salvação entre o dilúvio e o pecado de Adão. Entre o pecado de Adão e o dilúvio, houve o ministério de reforma e houve muitos salvos. Depois daquela geração começou a dar ouvidos. A palavra então veio o juízo de Deus através do dilúvio. Mas na época que Adão pecou, depois Deus pegou o casal e o neto de Adão já começou a criar o ministério de reforma. E a reforma foi tão intensa que houve até arrebatamento. Não houve? Quem foi arrebatado? Foi da vida, não é? Foi pelo ministério da reforma de Deus. Por isso que nós temos uma visão muito ampla dada pela graça de Deus sobre graça, sobre salvação, sobre a ajuda de Deus. É uma realidade nisso. Então nós vemos que a palavra ela traz uma beleza plena para os que o recebem. Porque o nosso alvo em tudo, primeiramente, é ter a salvação. Exatamente.
Acabamos de ler a palavra de Deus sobre o quinto plano de Deus sobre a graça, né? A segunda etapa da graça no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, no capítulo 14 de Gênesis, versículo 18 e 20. Vamos ver a palavra de Deus. Gênesis capítulo 14. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor para sempre. O livro de Gênesis, livro do começo. Começo de todas as coisas, começo do perdão, começo do pecado, começo da morte, começo da condenação. Tudo está no livro de Gênesis. Vamos aqui no capítulo 14, livro de Gênesis, versículo 18, 19, até o 20. Encontraram? Amém. Jesus. Então, lemos, 18 diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Versículo 20. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão dizimou Melquisedeque. Amém. Amém. Agora sentar que nós tivemos essa oração. Glória! Glória É a história muito conhecida, a história de Abraão, mas ela foi a cada momento desenvolvendo. Houve uma guerra lá em Sodoma e Gomorra, mas é ruim. Só que Ló estava lá, naquele local, como todos nós sabemos. E os reis perderam na guerra, os reis de Sodoma e Gomorra, né? Perderam por 5 reis, e Ló foi levado cativo. Está aqui no versículo 13, para depois nós chegarmos até lá. Isso aqui é a palavra de Deus, né? Versículo 13. Então veio um que escapou e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Marre. E dizer a palavra de Deus, os companheiros de Morre, morreu. Irmão de Escol. Diz aqui a palavra de Deus. Irmão de Ener. Eles eram considerados de Abraão. Esse 14. E ouviram, pois, Abraão, que o seu sobrinho, ou seja, que o seu irmão estava preso, armou-se com seus criados, e nascido em sua casa, e 318 homens, diz aqui a palavra de Deus, 318 homens perseguiu até Dan. Quando houve aquela guerra, os reis de Sodoma, Gomorra e Sodoma perdeu a batalha. E Abraão, ele amava a Deus em espírito e em verdade. Então ele não desprezou a Ló, seu parente, seu sobrinho. Ele soube que Ló tinha sido levado prisioneiro pelo rei Holodomé, um dos reis mais vitoriosos, mais preparados, mais temíveis daquela época. Aliado com mais 4 reis, formados 5. Quantos homens Abraão tinha? 300 para vencer 5 potências, 5 reis, 5 países. Só poderia ser Deus, né?
Aleluia! Obedecer Deus. E ele ainda guerreou à noite, no versículo 15 ao 16. Ele então declarou estado de guerra à noite. E os homens caíram em poços de petróleo, assim por diante. A conclusão é que Abraão, com 318 homens, venceu 5 reis. Rei vitorioso. Os irmãos analisam bem a função de traz o poder do reino de Deus. Abraão, ainda naquela época. E quando ele veio com os bens que os reis possuíam, despojos, ouro, prata, muitas riquezas, ele encontra com quem? Encontra com Melquisedeque. Melquisedeque, para quem não sabe, aqui está escrito, não é? E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Abraão encontrou um personagem mais poderoso que ele aqui na terra, porque Deus tinha entregado a Abraão uma liderança plena, suficiente para vencer qualquer obstáculo, qualquer batalha. Mas agora, os irmãos analisam bem, quanto é importante a visão espiritual dentro da própria razão da palavra de Deus, do Senhor da Glória. Então, Abraão encontrou com aquele personagem. Ele chamava-se Melquisedeque. A palavra Melquisedeque significa rei de justiça e de paz. Ele era rei de Salém, que é Jerusalém. E ele era também sacerdote do Deus Altíssimo. Quando nós nos deparamos com essa palavra, que Melquisedeque era rei e sacerdote do Deus Altíssimo, está demonstrando que Melquisedeque estava confirmando a graça sobre Abraão. No tempo em que Melquisedeque veio a Abraão, ou no ministério de Abraão, não tinha lei. Quem sabe? Não tinha lei, a lei de Moisés. Tinha a lei de Deus em forma, no sentido, a lei, não é uma lei cerimonial, é a lei moral e eterna. Estava ali. Então Abraão enviou aquele homem e inclinou perante ele. E aquele homem deu a Abraão o quê? A ceia. Olha aqui, ó. Pão e vinho. Pão e vinho. Pão e vinho. Deu a Abraão a ceia do Senhor da Glória. A palavra vinho tem vários sentidos, não tem? Tem o vinho forte, o vinho com mistura, e existe o vinho que traz a cor da vinha. A palavra vinho sem mistura pode ser o suco da uva, como sabemos, por causa do que? Da cor. Tem vinhos por várias cores, só que a palavra oficial de vinho é o extrato, extraído, o suco extraído da uva rosada, ou da outra uva também rosada. Por isso se chama vinho, porque é extraído do fruto da videira, que é a vinha. Então Abraão recebeu de Melquisedeque pão e vinho. E ele abençoou Abraão, mas observemos que quem deu a vitória a Abraão não foi entre os 318 homens, foi a intervenção do Deus Altíssimo. Glorificado ao nome do Estando com o Deus Altíssimo, o Deus Altíssimo estando por nós, uma única pessoa pode mobilizar esse mundo todo. Glorificado ao nome do Senhor. Porque ele interfere. Me lembro do tempo de Eliseu, no capítulo 6, né? Principalmente versículo 17 de 2 Reis, que ele, através de pouquíssimas palavras de oração de Eliseu, ele mobilizou, paralisou o exército mais terrível daquela época, o exército da Síria. Ele somente expressou: Deus, vira com cegueira. Pronto. Acabou a arrogância dos tiranos. Acabou a arrogância dos tiranos. Esse Deus
nós, e ele veio pessoalmente, veio Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem princípio de vida, sem princípio de dias e sem fim de vida. E encontrou Abraão e entregou a Abraão pão e vinho diretamente. Isso significa um conceito de uma aliança com sangue. Aí, desde que houve aquela aliança com sangue que Deus fez com Abraão, aí ambos se tornaram amigos. E vindo lá mais para o capítulo 15, capítulo 17, cada momento Deus foi renovando o pacto com Abraão, e Abraão foi se tornando mais valoroso e mais honroso diante de Deus. Sabe que quando Abraão tomou a ceia, Deus entrou dentro da vida de Abraão através da aliança de sangue. E Abraão entrou dentro da vida de Deus através de receber a ceia e aceitar a ceia, e ambos tornaram amigos. Aleluia! Ambos tornaram amigos do Senhor da glória. Mais para frente nós vemos, no conselho, na aliança do capítulo 15, versículos 2, 3, 4 e 5, na sequência, 8, e vai seguindo. Deus encontra com Abraão por meio de sacrifício naquela época. Abraão ofereceu a Deus sacrifício na hora de Deus, novilha, fez cordeiro e também pombos ou pombinhos. E Abraão passou por um profundo sono. E naquele momento caiu aquela escuridão sobre Abraão. Então o que significa? Quando Jesus morreu, houve escuridão? Houve. Quando Deus criou a mulher da costela do homem, houve escuridão? E o que significa isso? É a passagem pactual das trevas para a luz. Glória a Deus. É a passagem pactual das trevas para a sua maravilhosa luz, a luz de Deus. E Abraão tornou-se um amigo pleno de Deus. É por isso que no momento em que aceitemos a palavra de Deus, a palavra entra em nossas vidas, e nós entraremos na vida de Deus, e os dois se tornam amigos. Aleluia! Por isso que a salvação, ela tem esse conceito tão importante. Existem 15, 16 do Evangelho de João, Jesus dizendo: Ganhou, não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que ele faz o seu Senhor, mas vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. É a aceitação da palavra, é o pleno acordo, é a aceita da proposta que Deus faz para nos salvar. Então Abraão passou-se amigos de Deus, amigo pleno do Senhor Deus. E aí ele disse Melquisedeque: bendito é o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Bendito é o Deus, Criador dos céus, possuidor dos céus. Aleluia, Jesus. Aí que Abraão foi dizimado, depois de abençoado. Você vê que a diferença da lei com a graça? Por isso que a gente bate sempre na tecla da lei, da graça, da graça, graça, graça. Porque onde a lei fecha espaço, aonde a lei trazia trauma, trazia medo, onde a lei gerava pena de morte, a graça não, a graça nos libera. Aleluia. A graça nos liberta. A graça nos dá plena segurança. Esse dízimo que Abraão entregou a Melquisedeque, naquela época, Abraão já era tão vitorioso, aqui é personificação da graça. Que não foi para que, como se repete no livro de Malaquias, devorador repreendido, assim por diante, se fizer isso, não. Aqui Abraão, no primeiro dia que ele aceitou a palavra, o devorador já desapareceu. E agora ele era guerreiro, progressivo, homem preparado, homem que tinha capacitação para preparar homens para o trabalho, homens para a cultura, também corajosos para a guerra. Aleluia, de Deus. Aleluia, Jesus. Antes de ele
dizimado. Não é assim que está aí? Visto? Ele já vinha, quando ele dizimou, ele já vinha de onde? De uma grande vitória. Depois que Jesus, Melquisedeque era a figura de Cristo, para quem não sabe. E na figura de Cristo na graça. Por quê? Porque Melquisedeque era rei de Salém, que é rei de Jerusalém. É Jesus. E ele era também sacerdote do Deus Altíssimo, que é o nosso intercessor. Aleluia! Ele intercede por nós, lá no trono da graça. Ele nos livra aqui debaixo da sua intercessão, porque ele é sumo sacerdote por excelência. Veja bem. Então, ele sendo um homem, uma única pessoa, possuindo 2 cargos, isso não aconteceu na lei, somente na graça. Por qual motivo Saul, ele foi rejeitado por Deus, primeiramente? Porque ele, por falta de paciência, ele foi oferecer a Deus o sacrifício que somente os sacerdotes, mas porque estava detido pela lei. Estava retido pela lei. Mas vemos aqui esse sacerdócio aqui, não. Esse sacerdócio aqui, ele não estava retido pela lei. Ele estava personificando a posição da graça, a presença plena da graça. Porque ele era um homem, era só um homem, mas possuía 2 cargos: rei e sacerdote. Era o quê? O que ele era? Demonstrador da graça de Deus na vida de Abraão. E assim continuou Abraão, sendo servo de Deus e amigo de Deus e primogenitor da nação de Israel. Glória a Deus! Então o homem cresceu de uma maneira toda especial. Era o segundo período da reforma. Aleluia, Jesus. Personificada pela graça no ministério de Abraão, porque quando ele encontrou com Melquisedeque pessoalmente, ele já estava abençoado, seguros, isento de qualquer tipo de maldição e perseverante na graça do Senhor da glória, e sendo ele constantemente mantido debaixo dessa graça. Hoje nós estamos isentos das maldições. Glória a Deus. Estamos isentos das... Porque a época de Melquisedeque com Abraão e a época hoje de Melquisedeque e Cristo conosco é mais privilegiada do que o tempo de Abraão, sabia? Aleluia! Por isso que sabemos que é o tempo mais rico de servir a Deus. É mais privilegiado do que o tempo de Abraão. Porque a ceia que Abraão recebeu de Melquisedeque era uma demonstrativa daquilo que haveria de acontecer em Cristo. Só que a ceia que recebemos em Cristo, ela selou o pacto eterno. Não passará a outro rei, não passará a outro império. É Jesus eterno em nossas vidas. Melquisedeque era o quê? Era a figura de quem? A figura de Jesus. Tanto é que depois que Jesus, o Senhor da glória, ressuscitou e foi para a 7ª glória, foi segundo a ordem de Melquisedeque, que era a figura do próprio Cristo, ele mesmo. Como ele não tem outro maior para jurar, ele é filho de Deus. Cristo é filho de Deus. Filho por afiliação e não por geração. Porque ele é Deus. É o herdeiro de Deus e ele é Deus. Quando Deus se manifestou, o Filho já se manifestou afiliado com ele. Ele não foi gerado, ele não foi criado, ele é afiliado infinito, não tem fim. Jesus, o Senhor da glória. E ele continuou
mesma ética da palavra que ele tinha. Glória a Deus. Dito isso. Glória a Deus. Quando ele entrou na sétima glória, para uns é três céus, para outros é 5, mas segundo a Bíblia, ela relata 7 glórias, por causa do número 7. Vamos ver isso aqui no capítulo 6 de Hebreus. Hebreus capítulo 6, versículos 19 e 20. Um irmão pode ler para nós, um irmão, glorificado, exaltado é o nome do Senhor. A Epístola aos Hebreus, capítulo 6, versículos 19 e 20. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, em que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem do Melquisedeque. Olhe bem, quem era o Melquisedeque que apareceu a Abraão? Era sacerdote E ele ficava quem? Cristo, o Senhor da glória. Exatamente. Então Jesus entrou no santíssimo lugar, no segundo véu. Sabe que o templo tinha 2 véus, quem sabe? O primeiro véu rasgou-se, mas o segundo não. O segundo é o véu que nos guarda atrás de Cristo, junto com Cristo, escondido com Cristo. Que não tem jeito para alguém achar essa vida de salvação, porque essa vida está escondida com Cristo. O próprio personagem que apareceu a Abraão foi o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, em forma de homem, mas porém tendo as características e a semelhança do mesmo Cristo. Sabe que a gente tem que bater na tecla uma vez e outra, porque é muitos crentes misturados com a lei e a graça. Os crentes estão habituados, Deus abençoa de uma maneira e se interpreta de outra. Isso é muito perigoso. Paulo chamou os gálatas de insensatos, ou portadores de pecado de feitiçaria, porque Deus abençoou o povo segundo a ordem da graça de Deus, e ele dizia: não, foi pelo sacrifício, foi por isso que eu fiz e recebi aquilo, por isso aquilo que eu fiz e receber isto. Não é isto. Ele trouxe a bênção a Abraão, a bênção de graça, e é a demonstração da graça plenamente funcionando. Primeiro, porque um rei não podia ser sacerdote, ou ele era rei ou era sacerdote, no tempo da lei. E esse homem era rei e sacerdote. E ele então abençoou Abraão, mas ele não abençoou Abraão somente. Abraão, aqui na palavra está verbalmente falando que Melquisedeque abençoou Abraão verbalmente. Só que no contexto bíblico não foi só de palavras, não. Deus usou juramento. Glória a Deus. Deus tomou Ele mesmo como testemunha que Ele não faltaria com a fidelidade sobre Abraão. E Ele abençoaria Abraão e abençoaria os que crescem em Cristo como Abraão creu. Então, é muito importante, não foi somente dizer: Abraão, eu te abençoo. Aqui no texto está dizendo que Deus abençoou. Só que Deus abençoou e Deus jurou que continuaria abençoando. Aleluia. Já leram isso? Vamos ver Hebreus, mesmo se sinceramente está aí com a palavra. Aí em Hebreus capítulo 6, 13 ao 15. Isso, capítulo 6 de Hebreus. Mesmo Hebreus. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te, abençoarei, e multiplicando-te, multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Isso. Qual a promessa que Abraão alcançou? Quando Isaac nasceu, para dar prosseguimento aos descendentes. Glória a Deus. Aleluia. Subiu com Isaac em cima do monte Siná, do monte Moriá, e aí a voz do Senhor da glória bradou: Abraão, não faça isso.
está tudo ligado na promessa referente a Cristo. Ele alcançou a promessa. Aí Jesus, contendendo com os judeus dizendo, olha, nós temos por pai Abraão. E ele falou, se vocês tivessem o pai Abraão, faria as obras de Abraão, porque Abraão me juntou para ver o meu dia, viu e se alegrou. Ele viu e se alegrou. Abraão se alegrou. Dele lá dentro, referente à promessa de Isaac. E quando Abraão levou Isaac lá para o local de sacrifício, eu já vi pessoas dizendo que se fosse ele, não entregava o filho para ser morto. Só que Abraão, irmão, conhecer a Deus, teria uma vantagem plenamente bem suficiente para que você tome uma decisão. Naquelas alturas, Abraão já se tinha tornado amigo de Deus. E ele então estava plenamente consciente sobre a doutrina de Deus, a doutrina pagã, a cultura de Deus, cultura pagã. E no momento ele recebe o comunicado: vá e sacrifica Isaac. Só que Abraão sabia que se ele matasse Isaac, o que aconteceria com Isaac? Vamos participando aí, irmãos. Deus ressuscitaria. Por quê? É o filho da promessa. E Abraão sabia que Deus não mentiria. Ele não retrocederia a sua palavra. E por outro motivo, quem costumava oferecer os filhos em sacrifício aos deuses pagãos eram as nações pagãs. Então Deus não se uniria ao paganismo. Ele ressuscitaria Isaac. Tanto é que no versículo, capítulo 22, versículo 4, 5 ao 7, Abraão disse ao povo, disse aos seus moços: ficai aqui, e eu e o moço iremos adorar a Deus. E após havendo adorado, voltaremos. Aleluia! Ele não disse eu volto, ele disse voltaremos. Ele voltaria com Isaac vivo. Ele tivesse ressuscitado. Por causa do que? Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha maior do que ele foi jurar, Deus jurou por si mesmo, dizendo: tu abençoando aqui, tu abençoarei lá, tu abençoarei no futuro e te abençoarei eternamente. Nossa segurança, vocês estão compreendendo? Nos tranquiliza a graça de Deus, porque avaliando o período abraâmico com o período de Moisés, tem uma diferença muito grande. Não sei se os irmãos já descobriram, mas quem veio primeiro? Foi a lei ou a graça? A graça. A lei? A graça. É bom que nós participemos de uma visão doutrinária. Aleluia. Porque os ensinamentos de Cristo são todos doutrinários, e a doutrina, irmãos, ela prepara muito a nossa mente para que nós não preguemos heresias. Heresia é coisa que você distorce, apostada na fé, ou seja, mistura a fé do certo com o errado, fica tudo errado. Então, por isso, nós temos que ter uma certeza que quem viu primeiro, se foi a lei ou a graça? A graça. A lei. Então, vamos analisar a palavra. Quem é mais velho, Abraão ou Moisés? Abraão. Mais velho. Talvez a pessoa não descobriu que Abraão é mais velho que Moisés, assim, mais de 400 anos. Abraão. Quando Deus chamou Abraão, é descendente, sabe de quem? Ou Moisés é descendente, sabe de quem? De Abraão. Moisés se tornou hebreu, descendente dos hebreus de Abraão. Assim por diante. Um assunto mais para frente. Vamos ver isso aqui no Novo Testamento. Se foi a lei ou a graça que veio primeiro. Vamos ver aqui no capítulo 3 de Gálatas. Aos Gálatas, capítulo 3, versículo 18 e 19. Glorificado e exaltado, é versículo 17, melhor dizer, no capítulo 3 de Gálatas.
para nos tranquilizar, irmãos, que é tão maravilhoso servir a Deus com segurança, com entendimento, na graça do Espírito Santo. Gálatas 3, verso 17, como está escrito, irmão. Está escrito assim, Gálatas 3,17. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Diz Moisés, a lei foi posta por pedido do povo, até mesmo por ignorância, porque nós estamos numa época que Deus está trabalhando para zerar Israel, colocar Israel debaixo do pecado, para naquele zero, naquela estaca zero, como diz a nossa linguagem, ele poder beneficiar Israel com a graça, para poder que junte a nós que estamos debaixo da graça. Então, olha bem, a graça, a lei veio quantos anos depois de Abraão? 430 anos. Está escrito em Êxodo 12:40 que Israel ficou no Egito 430 anos. Foram lá em 76, entre 66 a 75 anos, mais ou menos. Com 400 anos se tornaram uma nação plena. Mas aí veio então depois, veio a lei depois. Só que a lei veio, mas a lei não aperfeiçoou nada, sabia? Por quê, irmãos? Você quer ver você se tornar imperfeito? É Deus te dá um mandamento bem santo, bem rígido. Um mandamento que você não pode falhar nem em pensamento, nem em obras, nem em atitude, em nada. Uma lei pura. Mediante nós que somos humanos, e nós temos algo conosco, que vive conosco, que não se converte. O que é que não se converte em nós? A carne. Então, para quem vive com uma coisa que não se converte, tem pessoas que divertem, ele culpa o diabo. Quando a pessoa aceita Cristo, o diabo não fica invadindo em cima porque ele não tem mais esse direito, ele fica de longe. Pode lançar seta, está escrito isso em 1 Pedro 5:7. Só que nós temos algo dentro de nós, conosco, desconvertido. E essa desconversão que é a nossa carne. Já leu isso? Então pare de, não sei se alguém tem esse hábito de ficar culpando o diabo. Pare de culpar o diabo e pare de culpar nós mesmos. Somos necessitados de ser socorridos por Deus debaixo do seu acordo. A lei é tão santa que um pedaço de carne como o nosso não pode cumprir. E Deus não nos dá algo que não podemos cumprir. Ele nos dá algo que nós podemos exercer e exercer com alegria. E a misericórdia do perdão, baseada na graça, segundo já a ordem de Melquisedeque lá no passado. Aleluia, Muito lindo a palavra. Não sei se todos estão compreendendo. Amém. Estão compreendendo? Os irmãos pensam que a carne se converte? O corpo só serve a Deus porque o Espírito Santo controla. Aleluia! Mas fora disso, vamos ver isso. O próprio apóstolo Paulo, que reclamando também da decadência, ele reclamava aqui no capítulo 7 da Epístola aos Romanos, em versículos 17 e 18. Glorificado já diretamente no assunto. Tão importante é a palavra de Deus. Então nós temos que convivermos com as decadências da vida e controlado pelo Espírito Santo, mas saber que em nós tem algo que não se converte. Encontrou, irmão? Pode ler Romanos
principalmente 17 e 18. Diz assim: de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Quantos crentes enganados ele quer o diabo? E pessoas dissimulando, pessoas de diabo, Satanás fez isso, ele pegou você, fez assim por diante, senão a porta está aberta. O que a gente luta presentemente no presente é a carne que ela não se Converte. e de maneira nenhuma. Então o apóstolo Paulo diz isso, que muitas vezes o que eu quero fazer, não faço. O que eu não quero realizar, realizo. Só que não é insinuado pelo diabo. É por meio da carne que ela ficou esse respalde, ficou essa herança hereditária de ver adâmica. E é por isso que no toque da sétima trombeta, a carne desaparecerá e o corpo novo, glorioso, vai ficar. Aleluia, Jesus. É por isso. Imagine um corpo defeituoso, um corpo fraco, um corpo gemente, demente, recebeu uma lei sagrada, santíssima. E ela não tem de maneira de cumprir, mas só que Israel, por ignorância, pediu e assumiu a responsabilidade que eles faziam tudo que Deus mandasse. E isto, eles demonstraram autoconfiantes e veio o selo da lei. Agora, nós nos alegremos porque o Senhor da glória, quando o homem entra num beco sem saída, Deus trabalha ali. O beco sem saída é onde muitas vezes o homem falha com Deus. O beco sem saída é onde Deus nos leva, sabe? E o beco sem saída é onde Deus nos prova. E o beco sem saída é onde Deus nos dá a vitória. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Então, nós vamos analisando bem. A carne, ela não tem bens algum. Porque a lei é santa, se é devido ao controle aqui do horário. Mas lendo dos versículos 7, de 7 em diante de Epístola aos Romanos mesmo, Paulo declara que o mandamento é justo, a lei é santa, o mandamento é bom, o mandamento é puro, mas eu sou humano e não tenho essa capacidade de cumprir o efeito da lei de Deus. Já que Deus conhece, então Ele nos deu uma lei que podemos cumprir até com alegria. Qual é? A lei de amar uns aos outros, dando-nos a eficácia, o poder divino do seu Espírito Santo em abundância, que domina nossas mentes, domina o nosso corpo, domina a nossa carne. Só que a luta com a carne está sempre presente. E isso que é perigoso. Mas vemos, perigoso a pessoa ligar. Só que vemos que Deus, Abraão, ele já tinha aquela visão, já tinha aquele conceito de pensamento, sabia que Abraão não tinha meio de cumprir as regras 100% dadas por Deus, mais de 600 regras. Para cumpri-lo sem falhar nenhuma, nem em pensamento, nem atitude e nem em obras. Já que Deus sabe que o homem não tem capacidade para isso, então Ele nos liberou na graça. Deus nos deu o Espírito perdoador. Glória a Deus. Nos encheu do Espírito Santo, nos dando capacitação de perdoar. Às vezes, a gente fica constrangido, tem pessoas que ela gosta de diminuir muito a palavra, né? Tem pessoas que é assim. Às vezes diz, tem uma pessoa que está passando por isso, aquele inimigo, Deus falou para vigiar. Deus fala, não é com uma pessoa só para vigiar, porque a carne é humana, o homem é humano e é animal. A carne e os animais possuem, os homens também possuem, as mulheres também.
isso será desfeito. Então a palavra diz que não é um ou dois ou três que está passando isso, é toda a criação geme por causa da carne. Dê ainda mais uma olhadinha que vamos terminando, aí em Romanos capítulo 8, 22 ao 24. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Isso, exatamente. Hoje a fé natural, ela leva a pessoa em objetos extremos, naquilo, aquilo, então isso é errado. Aí veja bem, toda a criação, a criatura, todo ser humano, digam, todos nós gememos. E os pagãos gemem, e nós que temos, até nós que temos as primícias do Espírito também, gememos, mas com esperança da redenção desse povo glorioso, não vendo, mas crendo. Glória a Deus. Geralmente as pessoas misturam, é a barganha, né? Faça isso para receber aquilo, faça aquilo para receber isso. E os simples vão atrás desse conceito tão oposto à Bíblia, a palavra de Deus. Mas não, primeiramente você é beneficiado através da graça e depois do benefício, Deus vai nos posicionando, nos graduando, mas por meio de investimento. É investimento. Pedir, dar, é investir. Não é sacrificar e dar se usar. É pedir e dar se usar. Mateus 7,7. Então é muito importante ter uma experiência, porque nós temos 3 tentações, sabe disso, né? Nós só temos 3 tipos de tentações. O diabo está mais longe. O mundo está por aí. E a carne está conosco. Compreendeu? São 3 tipos. O diabo não invade porque o crente vermelho, marcado com o sangue de Cristo, ele olha de longe e respeita, porque a única coisa que ele tem é o poder do sangue do Cordeiro. Compreenderam? Por isso que no toque da 7ª trombeta, o que vai acontecer? Exatamente. Esse pecado ele é nojento, ele é herança, só vai sair. Dá uma leitura rapidinho, nós vamos terminar. Sobre isso em 1 Coríntios 15, versículos 50 ao 52. Glorificado e exaltado és o nome do Senhor. É uma coisa linda na palavra de Deus. Versículos 50 a 52. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento do abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e não seremos transformados. Aleluia! Está compreendendo aí a vitória que não falha, a salvação com juramento que não falha, a carne e o sangue não herdarão o reino dos céus, por causa do pecado e da herança de Adão. Agora a palavra diz que no momento, não abrir e fechar de olhos, a trombeta, a 7ª tocará. E nós seremos, os que estiverem vivos, serão transformados. E depois, arrebatados. Eita Deus, glória! O arrebatamento, a pessoa, esse povo se desfaz, e a pessoa chega lá
terceira glória, que é o local da festa das bodas, ela chegará cantando, louvando. Passa pelo período do sol, o sol transmite fogo, calor, claridade. Tem lugar no espaço, local no espaço, que o vento comprime a pessoa se transforma como se fosse uma tábua. Passa o planeta Lua, que é o planeta plenamente supercongelado, e passaremos o planeta do vento, o planeta do povo, o planeta do aquecimento, louvando e bendizendo. Aleluia, Voarão, irão para a glória, voando, sem asas. Eita, Deus maravilhoso! Sem asas. O Senhor tem essa deficiência, ele também, mas segundo a Bíblia, no toque da sétima trombeta, ressuscitarão perfeitinho. E Deus continua abençoando nessa tua palavra, que vai nos segurando o ponto essencial que nos liberta, a graça de Deus. Os irmãos podem ver que hoje, quanto mais se pega a cura divina, mas as enfermidades estão abaixando, estão indo, estão apertando de uma maneira, às vezes a pessoa pega de uma maneira invertida, mas o que leva-nos a conviver com muitas dores. Não adianta enganar que isso vai passar agora, não. Existe, Paulo dizendo, até nós que temos as primícias do Espírito, gememos. É uma realidade. Que Deus continue abençoando. Aleluia, Jesus. Não sei se é para vir na outra ou se a irmã já. Se é para vir na outra quarta ou se a irmã já a revisão. Mas vinha ainda, então, os irmãos analisem como é gostosa a palavra, não é? Porque a palavra ela trouxe para nós o quê? Não é união. União, prazer uns com os outros em Cristo, Senhor da glória. Conselho dele. Que Deus continue nos abençoando. Vamos fazer a oração para o agradecimento a Deus desse trabalho tão maravilhoso. Mas o nosso ponto central para a salvação é posicionar na graça de Deus. E essa graça tem fundamento importante. Nós somos salvos e Deus jurou de nos salvar, sabia? A menos que a pessoa não queira. Tem alguém que porventura não é crente, sentiu que aceitar Cristo, ou pastor do Evangelho, ouviu a palavra e sentiu reconciliar? Tem alguém? Não tem? Então vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso e não se esquecer de ser mais abençoado na oração, segundo a Bíblia, apresentando a nação de Israel em oração. Assim como a salvação é por juramento de Deus, as bênçãos atribuídas aos membros, à família de membros, é também ouvido por Deus através da benedicência, ouvido por Deus através das orações, assim aquele que ora em favor de Israel. É a sétima promessa que Deus fez a Abraão, e ele está conosco. Oh, maravilha! Senhor Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso. Abençoa Israel, abençoa o teu povo. Senhor, que Deus abençoado. Concede a glória de Deus, no efeito da tua graça, no efeito da tua graça, santa e gloriosa, e pela bênção de Deus, em Cristo Jesus, pelo amor de Deus, na virtude divina, Senhor, na tua palavra, em Cristo Jesus, pelo amor de Deus, e que assim seja. Amém. E graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, digo amém. Amém. Os irmãos que estão com a gente, venham e sempre Deus, como sempre, orar em favor dos irmãos. Para a glória do Senhor nosso Deus. Pega aí.